Vamos lá, vamos lá. Eu estou aqui no estúdio refletindo sobre o tema da depressão, um grande precursor dos padrões de suicídio, que é um dos temas mais graves que nós temos falado. O niilismo, essa coisa do eu desisto de viver, ele entra por vários caminhos que são racionais. A primeira coisa que a gente não deve esquecer. Isso aqui faz parte de uma divulgação de um projeto que eu tenho, que é Depressão, risco e prevenção ao suicídio. Eu quero muito que você compreenda que esse processo dessa palavra, ele carrega um conjunto de experiências do passado que nem sempre são experiências positivas e nem sempre são experiências negativas. O que eu quero dizer com isso? Que necessariamente uma pessoa que teve uma vida aparentemente feliz, ela pode vir a tentar depreciar e tornar a sua vida, literalmente, transformá-la em morte. Ou você pode ter uma pessoa que especialmente teve uma vida muito sofrida, extremamente sofrida, e ela chegou à conclusão que não tem mais sentido viver. Então não é um parâmetro de experiências de vida ou de um trauma específico. Pode ser que eu atendo no consultório uma demanda muito grande de depressão. E a gente percebe que a depressão, que é um processo químico, tá? Ele é psicopatológico do ponto de vista neurológico. Mas aí, se a gente for nessa discussão, o pensamento excessivo do passado, que geralmente produz a melancolia e que por sua vez baixa níveis de neurotransmissores nas sinapses, nas pontes sinápticas e por aí vai. A bioquímica da depressão ela é real, ela existe. Tem vários trabalhos, nas nossas formações eu explico isso. Na minha formação, o que mais se fala lá fora é sobre o parâmetro bioquímico, principalmente do eixo cérebro-intestino, considerando a nutrição como um fator aí primordial. Mas assim, o pensamento excessivo chega ao ponto da depressão, que por sua vez o sujeito decide que não quer mais viver, ele passa por um aspecto diretamente proporcional à razão da não existência. Repita isso, razão de não existir. Essa razão de não existir, ela é primordialmente experienciada na mente. A pessoa já se vê partindo, ela já desiste. Eu não vou citar os casos aqui, mas você deve acompanhar sempre um caso ou outro. E é lamentável a perda do indivíduo quando ele teve uma oportunidade na vida, frustrou-se, viu que não tinha mais saída e resolveu tirar a própria vida. Tema delicado. Se você, na verdade, acompanha o meu trabalho, eu tento ao máximo minimizar os termos, até pelos cortes de rede social, mas eu quero deixar claro esse assunto. O que eu quero chamar a atenção aqui é você aprenda a remover o estigma, essa mania da saúde mental que muitas vezes as pessoas esquecem de que depressão não é frescura, não é assim? Que depressão não é bobagem, não é besteira, muda essa vida, aperta um clique, vai trabalhar, lava uma roupa, uma louça, para com isso, por favor. Você pode estar acelerando essa racionalização da não-vida. Ok? Você tem que aprender a perguntar mais. As pessoas perguntam muito pouco. Por que perguntamos tão pouco? Por que a gente não sabe perguntar? Fala demais. Brasileiro principalmente fala muito. Tem que aprender a ouvir. Tem que estudar as coisas. Tem que fazer perguntas de forma plausível, do seu jeito, com o seu sotaque, da sua forma, na sua região. Você pode fazer isso. Mas precisa ter paz no coração para fazer esse processo. Senão nem entra. Vou repetir uma frase de camiseta minha aqui. Se você não quer ser parte da cura de alguém, não seja da doença. E às vezes o estigma dessas falas mais acelera o processo de racionalização de que não vale a pena viver do que qualquer outra coisa. Então, decida hoje, se você quer aprender como prevenir risco e prevenção ao suicídio, é um conhecimento. Aprenda a primeira delas. A decisão de morrer é racional. A pessoa tem certeza disso. Ela já fez todos os cálculos na mente e na vida. E ela não chega a nenhuma conclusão. Por isso que o outro, despreparado, não que você é responsável pela morte de alguém, muito pelo contrário. Você é responsável pelo tratamento. Você é responsável pela empatia. Não sinta-se responsável pelo outro que partiu. Sinta-se responsável pela empatia que você demonstrou. Muitas vezes até responsável pela ignorância de não saber. E se você está aqui, isso pode ter certeza, vai fazer uma diferença na sua vida, ouvir cada vez mais e aprender mais sobre esse tema. O meu foco tem sido as famílias, porque no consultório eu tenho recebido pessoas e ajudado ao máximo, salvado o máximo possível. Mas é um processo cognitivo. Por que você quer? O que te levou a fazer isso?
Você já comprou artefatos ou coisas para fazer tal atrocidade? Ele quer responder isso. Ele precisa falar e colocar para fora. E muitas vezes ele precisa ir para cima do muro e voltar. É delicado, é um assunto extremamente complicado, que profissionais qualificados devem ser absolutamente responsáveis por esse processo de tratamento. Né? Então a ideia não é colocar responsabilidades, a ideia não é trazer responsabilidade para você, mas como família, entenda que é um processo que você pode somar com isso, ok? Pergunte mais, ouça mais, dê mais espaço, seja menos intrusivo, né? E ao mesmo tempo acompanhe com muito amor. O amor vence todas as barreiras e todas as etapas. Há uma chance. Tem uma canção que eu compus, Ainda Não É o Fim. É muito bonita, você pode pesquisar depois nos canais que eu coloco lá de música, que é bem legal. Então essa ideia do ainda não é o fim é que tem uma porta que talvez não se abriu para essa pessoa. E sempre tem. E aí você pode aprender com isso. Você pode desenvolver isso. E talvez assim, não sei você, mas eu tenho por certo de que toda vez que eu estou diante de uma pessoa em processo de niilismo, ela quer falar. Pouco ouvir e falar. Pode falar, diga. Mas eu tenho perguntas para você. E eu faço as perguntas. E esse processo racional cognitivo ele é desmanchado. Então isso é muito importante a gente falar e continuar falando. Tá? Então da próxima vez, lembre-se, seja parte da cura e não da doença. Aprenda. O objetivo aqui é, como família, como participante, aprenda sobre essas pessoas, aprenda sobre essas questões. Isso vai mudar completamente a maneira com que você enxerga a vida. Né? E a capacitação ela passa por vários processos, inclusive processos de espiritualidade, que são fundamentais para isso também. Eu quero finalizar convidando você a refletir um pouco sobre isso aqui. Se você chegou até agora, você é diferenciado certamente, né? Não saiu correndo para vídeos de 1 minuto apenas. Então isso faz sentido e vai fazer cada vez mais. Transforme-se pela renovação da sua mente. Isso vai mudar completamente aquilo que você imagina sobre você. Esteja preparado, mude a sua mentalidade como família. E se você está atravessando esse momento de niilismo, de não mais esperança sobre a vida, há esperança para você. Há uma porta que você ainda não abriu. Lembre-se dessas minhas palavras. Eu quero abraçar, acolher, talvez você não faça ideia do meu compromisso nessa causa. Escreva para mim. Fale alguma coisa, procure nas redes sociais, manda mensagem. A gente tem que salvar a gente. Não é essa a saída. Tudo é um pensamento. É apenas um momento e vai passar. Ok? Paz e bem ao seu coração. A gente se vê no próximo episódio. Que Deus te abençoe. Até lá.